Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos, para nós falarmos a respeito do que nos traz a palavra no dia de hoje. Ninguém pode negar a grandeza de Paulo. Paulo é maravilhoso, sob vários aspectos. Desde a conversão dele, até a sua humilde instrução, porque quando a gente lê a Escritura, parece assim que o Saulo cai do cavalo e logo em seguida começa a pregar. Mas não é bem assim que acontece, né? Ele é levado a Ananias, Ananias o cura e depois ele passa por um processo de instrução. Segundo a tradição cristã, ele passou entre 3 anos e 7 anos recluso, afastado, num lugar deserto, aprendendo a doutrina de Jesus, aprendendo os ensinamentos de nosso Senhor, e depois ele sai a pregar com Barnabé. É até bonito nós lermos lá no livro de Atos, porque inicialmente fala assim, Barnabé e Saulo, nessa época ele ainda é Saulo, Barnabé e Saulo, aí há a conversão dele, Barnabé e Paulo, e aí num determinado momento, quando ele toma a frente, desde então passa a ser Paulo e Barnabé. Então a gente vê que esse homem que nós conhecemos o final da missão dele, no qual a gente pode reconhecer a grandeza do espírito dele, era alguém humilde o suficiente para se submeter ao aprendizado, à instrução, à orientação, mais ou menos como o irmão falou aqui antecipadamente, né? Sendo como criança para receber o reino dos céus, não sendo alguém altivo. Aliás, até o nome dele nisso traz-nos instrução, porque Saulo é o grande, é o arrogante, é o poderoso, e Paulo é o pequeno. Não é à toa que a gente diz paulatinamente, de pouco em pouco, significa pequeno. Então, irmãos, ele é maravilhoso. E não por menos, com ele sucede uma coisa que a nós também seria dado, caso nós estivéssemos empenhados numa responsabilidade semelhante à dele.
ele é levado ao paraíso, segundo as palavras dele. Em outro momento, ele diz que é levado ao terceiro céu. Então, Paulo, ele é arrebatado, e de maneira tão poderosa, que na própria escrita dele, ele diz que não sabe se em corpo ou fora do corpo. Pouco importa. Ele fala que Deus sabe. E ele fala, que aconteceu isso. Por quê? Porque ele precisava autenticar a palavra dele. Ele precisava autorizar a palavra dele. Vejam que absurdo chega ao ser humano. Se a nós fosse dado saber, a partir de hoje, vocês não mais se instruirão pessoalmente. Paulo será o responsável por vós. Quem de nós aqui ficaria questionando seus ensinamentos? É claro que nós, sabendo quem era, ou mesmo conhecendo o conteúdo da palavra, nós o receberíamos de bom grado, com obediência, com paciência, com gosto, Nós estaríamos dispostos a ser discípulos. Mas a igreja de Coríntio, diferente de todas as outras no mundo, não era assim. A igreja dos Coríntios era rixosa, era cheia de suspeita, era cheia de paixões, era supersticiosa, dada a coisas de menor importância. Sabe quando Jesus fala que os fariseus coavam mosquito e engoliam camelo? Mais ou menos assim. E é naturalmente, irmãos, eu estou dizendo que as outras igrejas não são assim, de maneira irônica. Infelizmente, irmãos, nós somos assim. Às vezes, Deus nos traz a sua palavra de maneira tão poderosa, tão santa, que a gente suspeita. No lugar de recebê-la como as crianças recebem, a gente suspeita. Vejam, irmãos, que nem eu e nem o irmão que falou antes combinamos qualquer coisa. O irmão, pelo que me consta, tomou da palavra agora, poucos minutos antes, e da mesma maneira eu também peguei da palavra que seria dita hoje há poucos instantes, e o Senhor nos traz uma coisa muito bem combinada. Há quem duvide, há quem acha que isso é pré-organizado, mas não é. E ainda que fosse, irmãos, porque em alguns lugares é. Se a palavra te serve, que seja bênção para você, irmão. Aproveita, seja conforme disse o irmão anteriormente, usando das palavras do Senhor, como as crianças, como aquele que é inexperiente e recebe do Senhor, recebe de alguém experiente, uma orientação, algo que sirva para a tua vida. Então, irmãos, essa igreja, ela era muito difícil. Tanto é que ela recebeu 3 epístolas. Infelizmente, uma se perdeu. Essa, na verdade, que nós tratamos por segunda, é a terceira. Na leitura dela, Paulo revela que houve uma primeira, uma segunda e agora esta. Então, infelizmente, aí nos anos, fomos privados de mais uma palavra. E essa é bastante dura. Porque na primeira, Paulo é fabuloso, Para os irmãos ter ideia, aquela primeira epístola, por várias pessoas, ela é usada em canções. Não canções religiosas, canções populares, tamanha é a qualidade dela. Na nossa geração, ela é mais conhecida lá na música da Legião Urbana. Mas vejam só, que uma igreja que recebeu isso
2000 anos atrás, preferia disputar entre Pedro, entre Paulo, entre Apolo, quando todos eles diziam que Jesus Cristo é o Senhor. Que triste isso. Aí chega ao ponto que Paulo fala, olha, irmãos, eu não deveria, vós me obrigais a pecar, porque eu não deveria me vangloriar, mas eu fui levado ao paraíso, e eu ouvi palavras inefáveis que eu não posso reproduzir. Aliás, a nossa igreja ultimamente tem tocado bastante nesse ponto, né? Às vezes eu acho que o Senhor separa algumas coisas para martelar na nossa cabeça, a fim de que a gente compreenda, né? As igrejas, de um modo geral, têm trabalhado a palavra no aspecto moral. E isso é bom, mas é uma limitação do bem. Porque a moral a gente deveria aprender em casa. A moral é o básico, é o respeito, é a honestidade, é o ser correto. Não deveria ser necessário que uma igreja tratasse disso. As igrejas deveriam aproveitar dessa qualidade das pessoas para aproximá-las ainda mais do Criador. Mas nós somos um povo tão atrasado, não estou dizendo o povo brasileiro, único exclusivamente, eu estou falando da humanidade, nós somos um grupo de almas tão primitivo, que no lugar de nós tratarmos das palavras inefáveis que Paulo ouviu, a gente ainda tem que tomar do leite insubstancial, né? Fraco, porque somos imaturos. Vejam que contradição. Não nos comportamos como crianças para o aprendizado, mas só nos servirmos do leite que é dado às crianças. Que pena, irmãos, que triste. Quanto, irmãos, que nós poderíamos saber mais. Lembram da passagem de Jesus e Nicodemos? Que Jesus, cortando, atravessando, parece até uma conversa meio estranha, porque antes que Nicodemos dissesse qualquer coisa, Jesus já está dando um troco nele. E aí, num determinado momento, Nicodemos já perdido, né, com tudo aquilo, ele questiona Jesus, e Jesus fala, olha, se eu te falo das coisas materiais, das coisas do teu cotidiano, das coisas terrenas, e você não compreende, como é que eu posso te falar das coisas celestiais? Isso mostra a imaturidade, e é o que acontece aqui em Corinto, nessa igreja tão terrível. Que nós não sejamos assim, irmãos. Que nós sejamos mais humildes, mais abertos a ouvir, conforme o irmão disse anteriormente, a palavra do Senhor. O que nosso Senhor tem a nos dizer. Hoje no estudo, né? Volta a chamar os irmãos para o estudo. Tem sido tão abençoado. Nós estamos lendo o livro de Tobias, e o pai dele, Tobit, manda ele de volta a um amigo ao qual ele tinha emprestado um dinheiro, e para resgatar esse dinheiro, porque eles estavam passando por um momento de dificuldade. E aí o filho, Tobias, fala, pai, eu vou, mas eu nem sei quem é esse homem, nem por onde ir, e nem tenho como, né, sinalizar. O pai ainda tinha o recibo, mas contudo ficava a dificuldade de ir ao encontro desse homem. E quando ele sai, né, na porta, procurando alguém que pudesse ser guia dele, tem um rapaz pronto para a viagem. E ele pergunta, né, para onde, quem é ele, para onde ele vai. E a Escritura narra que esse homem não só está indo para aquele caminho, como ele conhecia o devedor do pai de Tobias. Vejam só,
E a Escritura nos apresenta esse homem como um anjo. Aí a nossa superstição, o nosso misticismo, nos leva a imaginar que dos céus o Senhor desceu um anjo para conduzi-lo. Né? Plim, surgiu o anjo na porta. E aí a gente fica cético. Por quê? Isso não acontece. Alguém aqui já viu do céu um anjo descer e conduzir alguém nesses moldes místicos? Não. Mas eu tenho certeza que os irmãos já podem ter visto alguém no momento de dificuldade. E aí eu não estou dizendo, sempre que a gente fala em dificuldade, é dificuldade financeira, né? Isso virou a regra. E dificuldade, ela se apresenta de diversas maneiras. Um milionário pode viver um momento de bastante dificuldade com todos os recursos que ele tenha. E o Senhor pode conduzir um anjo na sua vida. E se a gente procurar, né, seja na nossa vida, na vida das outras pessoas, nós vamos ver que principalmente, naturalmente, na vida daqueles que têm fé, alguém se apresenta como um anjo para cuidar da sua necessidade. Alguém atua na tua vida de maneira especial, precisa, como esse rapaz na porta da casa de Tobias. Mas a gente não reconhece como um anjo, porque a gente ainda está em busca de fantasias. É gostoso assistir Harry Potter? É divertido, mas não é verdade. Contudo, os anjos do Senhor, cujas asas não estão aparentes, estão por aí. E é tão interessante que o pai de Tobias pergunta a esse rapaz de que família ele era. E ele fala qual a origem dele. Né? Esse que era o anjo. Portanto, irmãos, não é um anjo que veio do mundo espiritual e se apresentou naquele momento. Foi alguém que nasceu naturalmente e que naquele momento, exercendo a vontade de Deus, atuava sobre a vida de um filho de Deus e que deixa registrado na história como Deus atua nas nossas vidas. Muito antes de Cristo isso aconteceu e no dia de hoje nós podemos ler. Como é maravilhoso tudo isso. E como os nossos ouvidos estão tampados para isso, irmãos. Não aceitam, não ouvem, não querem, não registram, não multiplicam, não levam adiante. Ao ponto de Paulo espernear. Um homem de Deus não gosta de mostrar a sua glória, porque ele está aqui para a glória de Deus. Mas nesse momento essa igreja era tão terrível que Paulo teve que fazer isso. Para justificar a sua autoridade. E eu ouso dizer que nós faríamos a mesma coisa com Paulo. Porque nós fazemos com a Escritura. A Escritura nos diz não só o que Paulo, mas o que Pedro, o que o Senhor, o que Tobias, o que Abraão e todos os homens de Deus, todos esses servos maravilhosos fizeram, e nós ainda não os aceitamos devidamente. Nós ainda procuramos por coisas que não são devidas. E Paulo, ele nos ensina algo a respeito da fraqueza. Né? Hoje as igrejas têm batido numa tecla, eu não sei no mundo como é que é, mas isso é um problema brasileiro, tá? Garantidamente isso é um problema brasileiro. Não criticando as outras doutrinas, mas há uma fala nas doutrinas, nas religiões africanas, né? Que aquele lugar é forte, aquele terreiro é forte, e as pessoas trouxeram isso para as igrejas. Aquela igreja é forte,
Aquela igreja tem poder. Esquece isso, irmãos. Esqueçam isso. O único que tem poder é Jesus. E a única forma de você compartilhar desse poder é a comunhão com Ele. É a tua relação com Ele. As igrejas propiciam isso, independente de quais forem. Tá? Então, você se afinizando com a palavra ali, você ouvindo a palavra ali, você encontrando Jesus nesse lugar, Jesus, isso te fará bem. Do contrário, se são os adornos, os enfeites, seja lá o que for, que está ocupando o lugar de Jesus, abre o teu olho. Abre o teu olho. E ele fala aqui, né, da sua fraqueza. Enquanto os homens procuram os lugares poderosos, Paulo enaltece a sua fraqueza. Mas é óbvio que, como qualquer ser humano, essa fraqueza não foi aceita assim. Tudo bem, que legal que eu estou fraco nesse aspecto. Ele nem fala qual é a fraqueza dele. Isso é uma coisa santa a se aprender, tá, irmãos? Todos nós temos fraquezas, todos nós temos pecados. E é natural que a gente, às vezes, precise conversar, precisa desabafar, mas não é bom, irmãos, não é bom que a gente diga a todo mundo e o tempo todo das nossas fraquezas, das nossas falhas, das nossas limitações. Façamos isso com Deus e, se for necessário, procure alguém da tua confiança, da tua intimidade para fazer isso. Quem fala muito das próprias falhas, incorre no mesmo erro de quem se vangloria. Não faça isso. Em hipótese alguma, tá? Então Paulo, cuidadosamente, ele fala que tem uma fraqueza, esse homem que foi levado ao céu, ao terceiro céu, ao paraíso, que ouviu palavras inefáveis, reconhece, dá testemunho que nele havia um espinho na carne. É tão bonito o modo dele dizer, né? Doía de forma aguda, e ele pede por 3 vezes a Deus para tirar isso dele. E Deus fala para ele, não. O Senhor Jesus diz, não. E ele entende o porquê. Porque se lhe é tirada essa fraqueza, o orgulho lhe toma conta, a soberba ocupa o lugar. E ele passa a ser um homem que aprende com a fraqueza. Nós estamos falando de talvez o maior apóstolo de Cristo. Pelo menos o que tem maior representatividade. Ele reconhece que há nele uma fraqueza, ele reconhece que pediu a Deus para ser tirado. Curioso, né? Jesus pede 3 vezes também a Deus que passe dele aquele cálice e se submete à vontade do Pai. E Paulo também. E Paulo ainda nos diz que ele aprende com as suas fraquezas, que ele vem dizer aqui, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, se não houvesse em nós a dor, a tristeza, até mesmo a desesperança, a dúvida, nossos joelhos não se dobrariam, nossa fronte não se abaixaria diante de Deus. A nossa natureza, assim como a dos coríntios, exige que por vezes nós sejamos abalados, para que sejamos enaltecidos, para que possamos nos encontrar com o Criador. Irmãos, não é por mal, é por bênção.
Porque Satanás, o inimigo de Deus, ele tenta a todo momento, irmãos, nos envolver com ilusões, com o poder do mundo, com as luzes do mundo, com os perfumes do mundo, com a beleza temporal do mundo. Às vezes Deus nos serve de um banquete maravilhoso, mas nós gostaríamos de usar a marca que é mostrada na TV. Quantas vezes nós somos enganados com isso, irmãos? A minha geração lamentava, antigamente, que tomava refrigerante uma vez por semana só. Era bênção, era mais saudável que essa geração de obesos, cheia de problema de saúde. Sabe lá o que virá disso, irmãos? E a gente acha que é miséria, mas é Deus abençoando. Esse Paulo é muito especial. Quem poderia, irmãos, traduzir a dor, o sofrimento, a fraqueza de maneira tão especial, tão poética, tão bela? Cabe a nós, então, irmãos, termos o cuidado de olhar para nós mesmos. Porque o Senhor tem nos ofertado muitas e várias bênçãos e alegrias. Alegrias. Muitas alegrias. O Senhor tem nos fartado de muitas coisas, porque também Ele não nos fez para o sofrimento. Mas quando o Senhor permitir que algo venha nos aborrecer, nos entristecer, tirar um pouco do sorriso dos nossos lábios, vamos lembrar do que ele disse para Paulo: a minha graça te basta. E o que é a graça, irmãos? Como a gente vive um cotidiano, e agora atribulado pelas coisas desse cotidiano, a gente esquece da vida eterna. A gente não se importa com a vida eterna. Até eu tenho ouvido muito apelo, tanto no interior das religiões como fora dela, para o dia de agora. Eu quero o Deus do agora, eu quero as coisas para essa vida. Tudo bem, mas não se esqueça da vida eterna, porque ela virá. Ela virá. E é mais fácil a gente ter uma vida modesta aqui, e tranquila, e trabalhando para a vida eterna, do que depois na vida eterna arrepender-se da vida estúpida que nós tivemos. Principalmente quando nós fomos alertados. Portanto, que haja sabedoria em nós para vivermos. Que haja entendimento. E quando não houver, faz um esforço a mais. Ora a Deus. Veja que Jesus orou a Deus pedindo o seu livramento. Vejam que Paulo orou a Deus. E faltou a atenção de Deus para ambos? De maneira nenhuma. Ambos foram abençoados. Ainda que Paulo diz que não foi tirado o espinho da carne dele, ele aprendeu a viver com isso de maneira sábia e proveitosa. A gente vê o mundo, irmãos, enaltecer homens que ganham fortunas, e aí que tem iates, jogador de futebol, é isso que eles têm a oferecer, a imagem de alguém que é bem sucedido porque tem um iate e porque tem uma mulher seminua nesse iate, que não vai viver com ele, que não vai ter experiências com ele, que não vai ser feliz com ele, que é simplesmente um objeto sexual de uso temporal e dispensável e descartável, do mesmo modo que o barco. Isso aí é o padrão de sucesso, do nosso mundo. Enquanto, irmãos,
que nessas adversidades, Deus nos permite fazer coisas maravilhosas. É quando a gente tem uma dificuldade e você vai lá e conversa com Deus e apresenta o teu problema para Ele, e Ele fala assim: olha, foi para isso que eu te pus no mundo. Teu negócio é esse. Trabalha, serve, produz, agrega, seja homem. As mulheres também nesse caso, tá? É a palavra dos antigos, né? Seja honrado, seja valente, não seja um covarde, não seja fraco, me represente bem, Deus está dizendo, né? Honre as suas calças. Então, tem essa dificuldade, vá em frente, lute, ore, fale com Deus. Naturalmente, irmãos, a gente não está falando aqui de calamidade, até mesmo nessas situações surgem aqueles que se destacam, né? Que pegam o problema e transformam em solução. Mas que a gente não tenha mais essa ilusão do bem-sucedido vinculado a essas coisas transitórias e sensoriais. A gente tem como exemplo de homens bem-sucedidos, homens que não fazem diferença para a humanidade, e outros que são esquecidos ou que nem são conhecidos, que fizeram toda a diferença para a humanidade. Só que esses homens, diante de Deus, têm o seu nome escrito para a eternidade. E aí tem toda a diferença. Homens que salvaram vidas, homens que enxugaram lágrimas, homens que esclareceram, homens que não ficaram sentados em cima do próprio problema, lamentando. Nós podemos ter toda a falta de recurso, mas sobre nós há um Deus, irmãos, poderosíssimo, que colocará à nossa disposição tudo que nós precisarmos. Tenhamos fé. Vejam, irmãos, que eu não estou fazendo um discurso hoje enaltecendo o sofrimento. Não é isso. Não é para as pessoas, a partir de hoje, virar carpideira. Os irmãos sabem o que é uma carpideira? Era aquela mulher contratada para chorar nos velórios, né? O morto era tão ruim que não tinha um que chorasse por ele, então eles contratavam alguém que ia lá chorar, fazer escândalo, né? E tem gente que acha que fazendo semelhante na vida vai ganhar a atenção de Deus. Eu acho que nem Deus tem paciência com isso, né? Obviamente eu estou exagerando, o Senhor tem paciência com tudo, mas não atende esse tipo de apelo. Então, irmãos, a ideia é que, havendo a dificuldade, o problema, que nós façamos a nossa parte como cristãos, como homens e mulheres de fé, busquemos a sabedoria em Deus, busquemos os recursos em Deus, sejamos fraternos, sejamos solidários, porque isso também é da vontade de Deus, e superemos as dificuldades, as dores e o sofrimento, e cresçamos com isso, sejamos edificados, e com tudo isso, irmãos, alcancemos o contentamento. Estar contente depende sempre de uma superação. Estar satisfeito depende de alcançar um objetivo, um propósito. Então o cristão não será mais nem alguém que fica cultuando o sofrimento, mas será alguém que sabe usar dos momentos de dificuldade para crescer e para trazer bem à humanidade. Assim foram os homens de Deus, e assim Ele espera que nós sejamos.
Que Ele nos abençoe.